Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3, TV aberta, e também o nosso canal no YouTube, que você sempre confere a programação da TV Câmara. O nosso programa Câmara em Foco hoje recebe o chefe de cartório eleitoral, José Geraldo Rodrigues. Vamos conversar um pouco sobre o que pode, o que não pode, enfim, vamos falar um pouco sobre esse período eleitoral, principalmente para os candidatos. É importante que a população se informe. Muito obrigado pela sua presença, José Geraldo. Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje, para a gente trocar ideia, conversar sobre alguns assuntos que a gente entende que é relevante para o processo eleitoral, para o conhecimento das pessoas, justamente nesse período agora, em que se avizinha as próximas eleições. É verdade, né? E existe sempre aquela curiosidade, né? Principalmente até mesmo do eleitor, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e até mesmo para ele se policiar e atuar como fiscal, vamos dizer assim, né? E a gente já começa falando de você, perguntando para você, José Geraldo, exatamente isso. Quais as proibições aos candidatos, né, que já estão em vigor? Sim, essa é uma pergunta muito recorrente nesse momento, né, do processo eleitoral. E para contextualizar, eu falo que o processo eleitoral é feito de fases, de etapas. Vimos há um pouco tempo atrás aí a questão do fechamento do cadastro eleitoral. Foi um momento onde que a Justiça Eleitoral recebeu uma enorme quantidade de eleitores para fazer alistamento, transferências de título eleitoral. Então, nesse momento, a gente finalizou esse passo, essa etapa, né, para poder a gente dar sequência em outros procedimentos relacionados às eleições. E o calendário eleitoral, né, tem datas, marcos extremamente importantes, e esse que você comentou aí sobre o que pode, o que não pode para os candidatos, de fato é um deles. Então, 3 meses antes das eleições, né, aqueles agentes políticos, candidato a prefeito, os prefeitos, né, a vice-prefeitos, vereadores, enfim, até mesmo os servidores públicos, que eles têm algumas restrições, né? A lei impõe algumas restrições a eles, e nesse caso nós temos a proibição de contratar pessoas, de demitir pessoas nesse período agora. É claro que as exceções, no caso de justa causa, seria possível também. E além, é perfeitamente possível nesse período agora a nomeação de pessoas, né, de servidores que tenham, né, o concurso sido homologado até o dia 6 de julho. Também há uma proibição de participação, né, desses agentes, né, políticos em inaugurações, né? Há também uma proibição de contratação de shows para esse tipo de evento, para essas inaugurações de obras ou de prestação de serviço, entre outras que se encontram na própria legislação eleitoral. A própria inauguração das obras, da prestação de serviço, ela continua ocorrendo, só não pode ter a questão dos shows? Seria isso? Na verdade, o serviço público, a administração, ela não para nesse período, e de fato não pode parar. Então, nesse caso, há a possibilidade, a proibição é a participação efetiva, direta, desse gestor, desse agente público nesses eventos. Entendi. Bom, uma outra pergunta, José Geraldo, para que servem as convenções do dia 20 de julho? Isso, as convenções partidárias, elas têm um papel extremamente importante nas eleições, e de fato também é uma fase muito importante nesse processo eleitoral. As convenções, elas servem para que os partidos, né, as federações, né, eles se reúnam e entabula a realização, né, de coligação. Olha, vamos ver se vamos formar uma coligação, no caso para a eleição majoritária, né, se sim ou se não. É nesse momento, é nesse tipo de reunião que é ajustado essas informações. Então, nas convenções também se delibera acerca das escolhas dos candidatos,
né, que de fato vai concorrer nas eleições, e uma série de outras tratativas. Uma vez escolhidos esses candidatos, vai ser definida esses candidatos através de sorteio, né, é assim que prevê a legislação eleitoral, acerca do número que ele vai concorrer, né, da documentação necessária, né, ele vai tomar conhecimento, que vai ter que apresentar na Justiça Eleitoral para fazer esse registro, entre outras informações. Portanto, a convenção partidária, ela tem esse objetivo, né, que é deliberar acerca da formação de coligação ou não, aí a escolha dos candidatos que posteriormente, né, terão seus registros levados a efeito perante a Justiça Eleitoral. Para até chegar à convenção, né, aí os candidatos definem por sua candidatura ou não, enfim, quais os requisitos, né, que alguém que definiu para ser candidato precisa preencher para conseguir levar adiante essa candidatura? Sim, para ser candidato há necessidade de uma série de requisitos. A primeira delas é ter a idade, né, ser maior de 18 anos, né? E tem algumas condições que a gente chama de condições de elegibilidade ou condição de registrabilidade, né, tanto previsto na Constituição Federal quanto nas leis infraconstitucionais, né, e também temos as hipóteses de inelegibilidade, que a pessoa não pode nelas incidir. Mas basicamente a pessoa tem que estar afiliada a um partido político, né, há pelo menos 6 meses, deve ser eleitor naquele município no qual ele pretende se candidatar também há pelo menos 6 meses, não ter sido condenado, né, com decisão transitada em julgado, ou então, né, uma decisão tomada por um órgão colegiado, e apresentar uma série de outros requisitos, inclusive também a questão da idade. No caso, né, para a eleição municipal desse ano, o prefeito ele tem que ter pelo menos 21 anos, contado na data da posse. O vereador é possível, né, por disposição constitucional, né, ele ter 18 anos. Essa data é aferida no momento do registro de candidatura até o dia 15, né, mais precisamente no dia 15 de agosto. Quer dizer que ele pode fazer a sua campanha ainda não tendo 18 ou 21 anos completos, mas no momento da posse ele precisa de ter. Isso, no caso do candidato a prefeito, cuja data a data é aferida no momento da posse, portanto no dia 1º de janeiro do ano que vem. No caso de vereador, não, né? A data é aferida, a data mínima é aferida no momento, né, do registro de candidatura, ou melhor dizendo, dia 15 até o dia 15 de agosto. Enfim, tem uma série de requisitos que a gente verifica. Então, se a pessoa está quite com a Justiça Eleitoral, também é um requisito, é uma condição de elegibilidade, né? Também ele não pode incidir em alguma das hipóteses de inelegibilidade. Por exemplo, a pessoa que foi condenada judicialmente há um tempo, né, perdura a inelegibilidade por até 8 anos. O gestor público que eventualmente tenha tido conta julgada pela Câmara Legislativa, pela Câmara Municipal, por irregularidade insanável, também em tese ele está inelegível. Enfim, são essas hipóteses de inelegibilidade que é aferida justamente no momento que ele apresenta o registro de candidatura. Muito bem. E esse registro, ele ainda pode ser questionado depois de aprovado? Como é que funciona? Na verdade, a pessoa foi escolhida nas convenções partidárias. O partido vai apresentar à Justiça Eleitoral esse pedido de registro, vai formalizar esse pedido de registro da candidatura dessa pessoa, desse candidato. Então, aí nesse momento, a Justiça Eleitoral publica um edital com prazo de 5 dias para que alguns legitimados, né, no caso o Ministério Público, um outro candidato, partido, né, uma coligação, uma federação, ele possa impugnar esse registro dessa candidatura. E alegando normalmente a ausência de uma condição de elegibilidade, como a gente falou há pouco tempo, por exemplo, a ausência de filiação partidária, o fato de não ter se alistado há um determinado tempo naquele município, enfim. Então, nesse momento é que se oferece, né, que tem a possibilidade de impugnar esse registro de candidatura. E se assim acontecer, né, há necessidade de, é aberto um prazo
para que eles, né, ofereçam a contestação, enfim, aí tem um processo judicial, né, que culmina com uma decisão, no caso da eleição municipal, no caso de uma decisão do juiz eleitoral. É muito importante, né, saber disso, principalmente para aqueles que estão aí se preparando para a corrida eleitoral. Bom, antes do dia 16 de agosto, o que os candidatos podem fazer? A campanha eleitoral, propriamente dita, ela inicia a partir do dia 16 de agosto, portanto, um dia após o prazo final para o registro das candidaturas. Então, antes disso, a gente tem o quê? Na verdade, nós não temos candidatos, nós temos um pré-candidato ou um possível candidato. E há uma série de restrições, né, para que esse candidato, ele, em relação àquilo que ele pode fazer, em relação àquilo que ele não pode fazer. Mas, em linhas gerais, né, os atos de pré-campanha, eles são permitidos, né? Evidentemente que não pode haver, né, um pedido de voto, né, vota em mim, ou então uma utilização subliminar desse pedido. Por exemplo, eu conto com seu apoio, né? Isso é conduta que não se pode realizar. Então, além disso, também em outras circunstâncias é possível, né, incorrer em alguma punição, né, ou em uma propaganda eleitoral fora de época, extemporânea, que a gente pode falar assim, né, se o conteúdo veiculado ele tiver né, propriamente dito, for um conteúdo eleitoral, né? E, além do mais, a propaganda, aquela divulgação que ele fez foi, de fato, uma propaganda que é proibida na época das eleições. Então, por exemplo, ele vai colocar um outdoor. Agora, olha, o outdoor é proibido durante a campanha eleitoral, então é proibido na pré-campanha. Então, basicamente, tomar muito cuidado com relação ao pedido de voto de forma explícita ou de forma subliminar, utilizando, como eu te falei, aquilo que a gente chama de palavras mágicas, ou seja, palavra que tem o mesmo contexto de um pedido explícito de voto. Importante informação, né? Fique atento a isso, viu? Reveja o nosso programa para que você não seja pego de surpresa, principalmente você que pretende concorrer aí à campanha, né, a um cargo político. Nós vamos falar sobre propaganda eleitoral no próximo bloco, né, mas antes eu gostaria que você, José Geraldo, pudesse falar um pouco para a gente sobre essa questão dos cartórios, né? Eu sei que você que está nos assistindo aí tem uma zona eleitoral que você vota, tem uma sessão, quantos cartórios são, enfim, o que isso significa na sua vida de eleitor? Fala um pouco para nós sobre isso aí, por favor. Zé. Excelente pergunta, e é interessante que as pessoas normalmente não entendem. É claro que a visão que se tem da justiça eleitoral é uma visão única, que normalmente aqui em Montes Claros, né? Mas internamente nós temos aqui hoje, nós temos 3 cartórios eleitorais, um 184, 185 e a 317 zonas eleitorais, que cada um cuida de uma parte, né, da cidade de Montes Claros, do município de Montes Claros. Ainda assim, nós temos duas outras zonas eleitorais que ainda têm sob a sua jurisdição alguns municípios, tais como, né, a 184 tem a jurisdição ainda no município de Claro dos Poções, Itacambira, Claro dos Poções, Itacambira e Glaucilândia. A 185 tem sob a jurisdição município de Patis, Mirabela e Juramento. Então, nós temos essa divisão interna aqui, que vocês podem olhar no título de eleitor, né? Normalmente tem a seção eleitoral e a zona respectiva, né? Então, comparecer, verificar essa informação constante do seu título de eleitor, comparecer na sessão eleitoral respectiva no dia das eleições. Deixa eu colocar uma situação hipotética aqui, que inclusive aconteceu comigo, né? E se aconteceu com você, é uma coisa muito interessante para a gente saber, né? Eu votava no anterior colégio da Coteminas e hoje ele não tem mais esse nome. Eu permaneço votando na mesma sessão? Como é que funciona isso, José Geraldo? Na verdade, nós tivemos em 2017 um rezoneamento
no estado de Minas Gerais, no qual algumas zonas eleitorais foram extintas. Aqui em Montes Claros nós tínhamos 4 zonas eleitorais, com a extinção de uma das zonas, hoje nós temos 3 zonas eleitorais. Então, esses eleitores eles foram redistribuídos para as 3 outras zonas. Os eleitores que pertenciam à zona que foi extinta, ele foi redistribuído para as outras 3 zonas eleitorais remanescentes. Então, o que houve, né, foi uma mudança de seção eleitoral, né, e uma mudança de zona eleitoral, mas o local de votação continua o mesmo. Muito bem, então tá aí, né? Eu continuo votando no mesmo lugar e você também, se acontecer uma situação semelhante, continua votando, né? Mas caso o eleitor tenha esse tipo de dúvida, Zé Geraldo, ele tem como recorrer, como obter alguma informação por meio do cartório ou na internet? Sim, hoje a gente recomenda muito, né, que o eleitor baixe um aplicativo chamado Título. Esse aplicativo está nas lojas, né, de aplicativo na internet. É importante que a pessoa de fato baixe ele, utilize no seu celular. É a versão digital do título de eleitor, tem uma série de funcionalidades, né? Nele a pessoa, né, que já tem biometria, basta levá-lo no dia da eleição, sem precisar levar qualquer outro documento, porque nele já está contida a foto do eleitor. Lá tem informação, né, acerca do local de votação, né? Isso aí é importante, encaixa no que você acabou comentando agora. Tem a possibilidade nesse aplicativo de emitir uma certidão de quitação eleitoral, uma certidão de crime eleitoral, né? Se você trabalhou também na eleição, existe a possibilidade de emissão da declaração de trabalho também por esse aplicativo. Então é extremamente importante, né, que a pessoa utilize ele. Caso a pessoa não faça essa opção, ele pode entrar em contato com o cartório eleitoral presencialmente aqui em Montes Claros ou através dos números respectivos, né, que você localiza na internet, ou então ligando para o número 148, né, vai cair numa central em Belo Horizonte e você pede para falar com o cartório eleitoral a qual você tem interesse, no caso aqui de Montes Claros. Então você tem esses canais aí, e além do mais também é possível que você obtenha, né, essa informação no site do TRE de Minas Gerais. Muito bem, está aí muito bem esclarecido e você pode recorrer a esses canais, claro, caso você tenha dúvidas. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai falar sobre especificamente propaganda eleitoral. Daqui a pouquinho está começando, você também tem suas dúvidas, tanto você que é telespectador como você que é candidato, precisa se informar sobre esses pontos, então não perca, no próximo bloco aqui do Câmara em Foco, a gente volta já já. Muito bem, a gente está de volta aqui no programa Câmara em Foco. Aqui você vai sempre se informar sobre diversos assuntos, né? Nós estamos recebendo o chefe de cartório eleitoral, José Geraldo Rodrigues. No primeiro bloco falamos muito sobre proibições, convenções, requisitos para ser candidato, falamos sobre cartório eleitoral e agora a gente vai falar sobre propaganda eleitoral, o que é permitido e que não é permitido. E aí, José Geraldo, eu já vou perguntar para você, né? Quando a gente trata de comício, carro de som, caminhada, passeata, enfim, o que pode, o que não pode? Isso, esse é um assunto que, né, normalmente é bem questionado, é bem buscado justamente nesse período agora. E assim é importante que seja, né, para que as pessoas se informem, se orientem, não cometa irregularidade, né? Se cometer irregularidade tem consequências, né? A Justiça Eleitoral, os eleitores, né? O Ministério Público está aí acompanhando, né? E não vai deixar que a irregularidade acabe contaminando o processo eleitoral, beneficiando fulano, beneficiando cicrano, aliás, ou esse ou aquele candidato. Então,
tem uma série de proibições, né, e uma série de possibilidades de fazer uma campanha limpa, né, sem cometer irregularidade. Então, com relação aos comícios, nós temos que existe uma possibilidade, isso aí é uma coisa extremamente antiga, né, na realização dos comícios nas eleições. Nas eleições. Então, nós temos que o comício ele é permitido, né, a partir do dia 16 de agosto até o dia 3 de outubro, sempre no horário de 8 até às 24 horas. Não há necessidade de uma licença da Justiça Eleitoral ou muito menos da polícia, mas há uma necessidade de comunicar à Polícia Militar para que ela organize, viabilize a realização aquele evento. É possível nesse comício também a utilização de carro de som, justamente para impulsionar a voz, né, estar junto naquele momento ali para auxiliar na realização desse evento. Então, com relação ao comício, né, ficar atento, né, a essas informações, notadamente com relação ao prazo e o horário da sua realização. Em relação ao carro de som, nós temos que teve uma mudança há pouco tempo, né, e ainda nós tivemos nas eleições passadas uma série de irregularidades, né. Na verdade, gente, carro de som é permitido a partir do dia 16 de agosto e até a véspera das eleições, sempre no horário de 8 até as 22 horas. De 8 até as 22 horas. E esse carro de som, ele só, né, isso pode se entender também bicicleta, enfim, outro de tração animal, né, só é permitido para acompanhar, né, com um instrumento de uma carreata, passeata, né, e não mais o carro de som isolado nas ruas aí fazendo essa divulgação. Então, atenção para essa informação, né, que é extremamente importante. Carro de som, né, o alto-falante somente, né, como um instrumento de apoio às carreatas, passeatas, né, e além do mais, mesmo que nesses momentos, você tem que observar algumas proibições. No caso, a utilização deles a menos de 200 metros da sede do Poder Executivo, no caso aqui específico da Prefeitura, a sede do Poder Legislativo, aqui da Câmara Municipal, do Poder Judiciário, lembrando que no Judiciário nós temos não só o fórum local aqui, mas também uma outra unidade do fórum lá no centro da cidade, a sede da Justiça Eleitoral na Rua João Souto, também da Polícia, da Justiça Federal, enfim, da Justiça do Trabalho, né? Além do mais, os destacamentos, as unidades de polícia também, né? Você tem que atentar que há uma proibição, né, de utilização, né, se a passeata ou carreata for percorrer a menos de 200 metros desses locais, você não pode utilizar esse carro de som, esse amplificador de som nesses locais. Olha só, então são proibições significativas e que têm que ser observadas pelos candidatos, principalmente esses locais aí que a menos de 200 metros não podem ser utilizados e não pode mais ter aquela propaganda aleatória, né, de um candidato específico saindo pela cidade falando dele. Ela não é mais permitida, não é isso, Geraldo? Sim, ele pode estar, né, numa carreata, numa passeata, né, numa caminhada, isso aí é permitido. Fora disso, né, a utilização de carro de som está terminantemente proibido. E ainda com relação à caminhada, passeata, também é possível, desde a partir do dia 16 de agosto agora, até a véspera das eleições, né? Mais precisamente de 8 também até as 22 horas, e como eu falei, a utilização, né, de carro de som, de amplificador de som é possível para, né, apoio a esse evento. E também, né, não há necessidade de uma licença da polícia, da justiça eleitoral, mas há uma necessidade de que haja uma comunicação, como eu falei também, né, à polícia para poder viabilizar, organizar esse tipo de evento.
Outra proibição que a gente acha que é extremamente importante, né, deixar bem claro, é a utilização de adesivos plásticos. A utilização de propaganda em bens particulares só é permitido, né, nas janelas e através de adesivo, aquelas bandeiras que se utilizava antigamente, né? E além do mais, é extremamente importante você saber que há uma dimensão máxima permitida, que é de meio metro quadrado. Então, mesmo que você vai colocar na janela da sua residência, você tem que observar essa medida, tá certo? Então, isso aí é de extrema importância para todos nós. Você fala isso no caso da bandeira? Não, no caso da bandeira... A questão do meio metro quadrado é relativa a quê? No caso do meio metro quadrado, é em relação à propaganda em bens, em bens particulares, né, normalmente, onde é permitida apenas nas janelas. Certo. Aquilo que se utilizava antigamente como bandeira nas casas, isso aí não é permitido. Somente adesivo, né, uso de adesivo plástico. Você fixa numa janela e tem que ter uma dimensão máxima de meio metro quadrado. Entendi. Tá certo. Então, a questão das bandeiras. A questão da bandeira somente é permitido, né, não só a bandeira, mas a utilização de mesas nas ruas para, né, divulgar material de propaganda, né? Então é permitida a utilização de bandeira, né, em vias públicas, a utilização de mesas também para distribuição de material também é permitido, mas tem que observar a questão de não prejudicar o trânsito de pessoas, o trânsito de veículos. Então, essa aí é uma observação que há necessidade de ficar atento em relação a ela. Se o candidato sai em carreata, caminhada ou passeata, então o pessoal levando as bandeiras pode? Sim, sim. Aí, nesse caso não há a proibição em utilizar esse material durante esse evento aí. Muito bem. Vamos falar então de propaganda na internet? Vamos falar a partir de quando que é permitido, né, a propaganda eleitoral na internet e em quais os locais que ela pode ser postada, José Geraldo? Na verdade, o que nós tivemos num tempo atrás foi uma grande mudança da forma de se fazer das campanhas eleitorais. Por isso que hoje a gente recomenda, não dá para se fazer uma campanha eleitoral da forma artesanal como era feita no passado, né? Aquela propaganda normalmente que era feita, né, na sola da bota, né, o candidato de porta em porta, na verdade ele está hoje, né? É claro que ainda existe, mas hoje está tomando uma proporção diferenciada em relação a essa modalidade de realização das campanhas eleitorais, de divulgação delas. Então a internet hoje é um local, né, mais que utilizado, né, para a realização desse tipo de propaganda eleitoral. Então a propaganda na internet ela é permitida, né, após o dia 16, né, a partir do dia, melhor dizendo, a partir do dia 16 de agosto, portanto, um dia após o final do prazo do registro de candidatura, e ela é possível através do site do próprio candidato, né, do partido, da coligação ou da federação, né? Lembrando que esse site ele é comunicado à Justiça Eleitoral no ato do registro da candidatura, então, de certa forma, há um controle sobre ele, né? E também outros órgãos de controle, também o Ministério Público vai fazer essa verificação em relação a essa divulgação nesse local. Por mensagens eletrônicas para endereços cadastrados pelos candidatos, né? Normalmente são aqueles seguidores, é possível que o candidato comunique, né, envie informação para esses seus seguidores, pessoas que cadastraram gratuitamente junto a esse candidato, mas também tem que observar a necessidade de que nessa comunicação feita, né, o mecanismo de descadastramento, não para que, olha, não quero receber mais esse tipo de informação, de propaganda, enfim, aí ele se descadastre.
Também é possível utilizar, né, blog, rede social, né, site de mensagens eletrônicas, enfim, né, é possível. Também para essa eleição agora, né, como uma forma de propaganda eleitoral, né, temos a possibilidade das lives eleitorais, né. Isso aí também é de extrema importância e já foi utilizado, né, em eleições passadas. Então, a propaganda eleitoral na internet, ela somente pode, nesses canais, né, é possível que, e também, e a única forma de realizá-la é que ela não seja paga. Aliás, a única forma de realização da propaganda paga na internet é através do impulsionamento, mas esse impulsionamento ele tem umas regras específicas. Por exemplo, né, só pode ser feito esse impulsionamento, né, pelo candidato, né, pelo partido, pela coligação ou pela federação, né. A Justiça Eleitoral tem de fato um controle específico sobre essa situação e vai aferir sim, né, sobretudo no momento da prestação de conta. E esse impulsionamento ele tem que ser propositivo, né? Ele tem que beneficiar a candidatura, ele jamais pode ser utilizado para depreciar, né, como uma forma de propaganda negativa a outro candidato. E esse impulsionamento ele pode ser feito até a antevéspera das eleições. No dia da eleição, jamais, né, não corra nesse risco. E a outra regra própria do impulsionamento é a possibilidade, é a necessidade de que essa informação ela esteja de forma clara, né, ostensível, né, e com o número do CNPJ daquele candidato, né. Enfim, tem essa informação de que aquilo ali se trata de fato de uma propaganda eleitoral. Pois é, muito importante, né, saber disso, principalmente na questão do impulsionamento aí, né? Então, impulsionamentos depreciativos não serão permitidos, né? Impulsionamentos de ataques a concorrentes, né? Ou a notícias duvidosas. Então, muito cuidado com isso, né? Com as famosas fake news. Sim, sim. Essa propaganda, como te falei, ela só pode ser propositiva, em benefício da candidatura, né, de quem de fato está promovendo, né. Esse é um elemento extremamente importante justamente para evitar, né, que ataques a outros candidatos, ataques ao próprio, né, ao próprio sistema eleitoral, ele aconteça e chegue, né, a muitas pessoas, né, de forma bem intensa. É verdade, né? Bom, você falou um pouco sobre essa questão de impulsionamento, de propaganda paga, mas vamos falar da propaganda paga exatamente. O que significa, por parte dos candidatos, José Geraldo, a propaganda paga e quando é que ela não vai ser permitida? No caso da propaganda na internet, né, ela não pode ser paga a não ser nessa circunstância do impulsionamento. Certo. Então seria possível você contratar uma empresa para fazer essa divulgação, até mesmo que a divulgação em sites de pessoas jurídicas, de pessoas ou de órgãos públicos, ela é terminantemente proibido. Certo. Então não poderia esse candidato, esse partido, coligação ou federação contratar pessoas e youtuber justamente para poder fazer esse tipo de campanha na internet. Também a propaganda eleitoral no rádio, né, e na televisão, ela não pode ser paga, né? A propaganda no rádio e na televisão é um momento específico da Justiça Eleitoral, da campanha eleitoral, no qual a Justiça Eleitoral convoca as emissoras de rádio e televisão, né, local, também os representantes dos partidos, das coligações, justamente para elaborar um plano de mídia e fazer o sorteio da divulgação da propaganda eleitoral nesse formato no determinado período. Só lembrando que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa dia 30 de agosto. Muito bem, né? E temos alguma coisa específica relativa à propaganda impressa, no caso, né? Para jornal, para revista?
Sim, no caso da propaganda eleitoral, né, ótima pergunta, ótima lembrança, né, a propaganda escrita, ela, nesse caso, é uma exceção, ela pode sim ser paga, né, mas tem umas regras próprias que tem que ser observado. No caso do jornal, né, o anúncio, ele, né, ele não pode ultrapassar uma dimensão de um oitavo, né? E no caso de revista também um quarto, no caso de revista, um quarto daquela página. Então tem que observar isso aí. E também com relação à quantidade, né, de anúncios, né? Cada candidato ele pode, né, veicular até 10 anúncios por jornal ou por revista durante esse período. E no caso, vale também a partir do dia 30 de agosto ou antes disso ele já pode fazer a propaganda paga? Não, no caso da propaganda nesse modelo, isso, né, jornal ou revista é possível a partir do dia 16 de agosto. Ah, certo. Bom, e vamos falar um pouco sobre a questão das pesquisas eleitorais, né? No caso, quais as exigências para a realização das pesquisas eleitorais? Essa é uma excelente pergunta e, temos todo ano de eleição uma série de problemas em decorrência da divulgação de pesquisas de forma irregular. Na verdade, é um assunto extremamente importante na qual a Justiça Eleitoral tratou, né, e trata numa resolução específica de número 23.600 de 2019. Nela se estabelece que toda empresa, né, ela que vai, né, divulgar, que realiza pesquisa de cunho eleitoral, certo, deve registrar num sistema próprio, chamado Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, né? Ele está abrigado no site do TSE, no TSE. E, e há uma necessidade de se registrar a pesquisa, né, com um prazo de até 5 dias da sua divulgação, né? E, além disso, tem que inserir uma série de informações acerca, né, de quem contratou, né, quem é que de fato pagou aquela pesquisa, né, um plano amostral, tem um questionário, né, a região onde foi feita essa pesquisa, né, o período em que ela foi realizada, uma margem de erro, né, é possível para aquela quantidade de pessoas evidentemente pesquisada. Enfim, há um rigor técnico, científico, né, muito grande na formalização, no registro e na divulgação dessas pesquisas. Nós temos uma série de problemas em decorrência dessa realidade das pesquisas eleitorais, porque às vezes, né, elas são divulgadas sem que haja esse prévio registro, e isso aí configura uma divulgação, né, irregular, né, dessa pesquisa, e sujeita a pessoa a uma multa extremamente alta, que vai de 53 mil a 106 mil reais. Então, o patamar a ser fixado numa pesquisa eleitoral divulgada de forma irregular já é nesse patamar, então é extremamente alta. Então, também tem que ser observada a questão da pesquisa, às vezes, né, é uma pesquisa fraudulenta. No caso da pesquisa fraudulenta, além da multa de 53 mil reais, há um cometimento de crime, há uma figura criminosa nesse tipo de conduta, sujeitando a pessoa a uma detenção de 6 meses a 1 ano. O próprio candidato pode, então, encomendar a pesquisa desde que ele observe todos esses trâmites? Sim, o candidato ele pode sim solicitar que uma empresa, né, idônea, evidentemente, que ela tenha um registro próprio no site, um registro próprio na Justiça Eleitoral, né, ela produza essa pesquisa, né? E só lembrando que no ato da divulgação dessa pesquisa, algumas informações são extremamente importantes, são necessárias. Por exemplo, período de realização dela, né? A margem de erro, né? Quem contratou, né? Quem contratou essa pesquisa, enfim, basicamente essas informações aí.
Bom, a gente sabe que alguns veículos de informação, né, algumas emissoras, jornais, enfim, encomendam também pesquisas, né, para análise e divulgação para o seu público. Todos esses trâmites que você falou também tem que ser observado para esses veículos que fazem, que encomendam essas pesquisas, né? Sim, sim. Quem contrata a pesquisa, né, ela deve ter essa informação registrada nesse sistema próprio da Justiça Eleitoral. Né? Como eu falei, a respeito de quem contratou, né, quem de fato realizou aquilo ali, a nota fiscal do pagamento feito para a realização daquela pesquisa. Então são informações extremamente importantes, há um cuidado um cuidado especial da Justiça Eleitoral, porque as pesquisas eleitorais, né, quer queira ou não, ela acaba movendo muita gente, né, normalmente desavisada, ou pessoas que não querem, como se falava antigamente, não quer perder o voto. Na verdade, a proposta não é justamente essa da pesquisa eleitoral, né, mas sim de mostrar, né, tirar uma foto, um retrato, né, daquele momento político naquele instante da campanha eleitoral. Muito bem. Bom, são muitas as perguntas, muitos os questionamentos, mas o nosso tempo infelizmente acabou. José Geraldo, eu gostaria imensamente de agradecer sua presença aqui no nosso programa e, sobretudo, as informações valiosas que vão ficar registradas aí para o nosso telespectador. Isso, nós da Justiça Eleitoral estamos sempre, na medida do possível, né, sabemos que nesse período agora nós temos uma demanda extremamente, né, grande de trabalho, mas a gente está sempre, na medida do possível, comparecendo, né, atendendo aos chamados da imprensa, que na verdade é uma grande parceira na divulgação dos assuntos relacionados às eleições. É importante que as pessoas saibam, né, onde buscar essa informação. É importante que as pessoas, né, procurem a Justiça Eleitoral. Nós temos um site com uma gama enorme de informações, né, onde a pessoa pode buscar, né, o que pode, o que não pode na propaganda eleitoral. Né, se viu alguma irregularidade, é possível que a pessoa utilize um sistema próprio, né, só já ampliando a minha fala aqui, que é um sistema chamado Pardal, né, onde a pessoa pode baixá-lo, né, no celular e fazer algumas denúncias, né, olha, vi uma propaganda irregular em determinado lugar, né, pode registrar, né, através desse aplicativo, encaminhar para a Justiça Eleitoral, né, que a gente vai averiguar. Também o Ministério Público Eleitoral está extremamente atuante nesse momento agora, né, ele tem seus canais de acesso, né, para que as pessoas possam divulgar, né, as irregularidades à vida, para que ele também tome as medidas. O importante é que o eleitor consciente, né, ele tem um respeito e a necessidade de que haja, né, um processo eleitoral, né, isso aí é de todos nós, um processo eleitoral rígido, um processo eleitoral transparente, limpo, e que ao final das contas todos nós ganhamos com isso. Muito bem. Muito obrigado, José Geraldo, né, pela sua solicitude, né, para comparecer aqui no nosso programa. E você já sabe, se quiser rever essas informações aqui do nosso programa, veja e reveja no nosso canal do YouTube, o programa Câmara em Foco. Com certeza você vai se manter mais informado e vai saber de todos os detalhes e as nuances aí acerca desse período eleitoral. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra na próxima semana com um convidado diferente. Até lá para você.